Na aula de hoje, nós vamos continuar estudando reduções polinomiais entre problemas e avançando no nosso conhecimento. Então, é preciso fazer muitos exemplos e conhecer muitos problemas diferentes para a gente conseguir dominar essa parte da NP Completude, tá? Então, parece que as aulas são muito parecidas, elas vão se repetindo, um problema se segue a outro, e se segue a outro, e a uma outra transformação, e mais uma transformação, mas é bom vocês conhecerem bastante problemas e várias reduções. Então, aqui tem mais um problema super interessante, que é um problema de logística, né? Problema do caixeiro viajante. Na Aveon 3, eu pedi para vocês definirem formalmente o problema do caixeiro viajante pesquisando na literatura, né? Mas a definição formal dele já apareceu aqui nesse slide. O que é, então, o problema do caixeiro viajante? Então, lembrando, todo problema computacional vai ter um conjunto de dados, que é aquilo que vai caracterizar a entrada do problema, as possíveis entradas para aquele problema, e a pergunta, a questão que o problema tem que responder. Então, vamos lá. Os dados do caixeiro viajante são um conjunto de cidades, aí rotuladas de C1 até CN, um inteiro K, que a gente vai ver que é um limitante superior para o custo da viagem, e um custo C de CI para CJ para cada par de cidades. Então, você pode imaginar um grafo completo. Cada nó do grafo completo é uma cidade e vai haver aresta entre qualquer par de cidades. E temos aí uma simetria, né? O custo de CI para CJ é igual ao custo de ir de CJ para CI. Tá? Então, o que o caixeiro viajante quer? Qual é a pergunta? Então, esse conjunto de cidades admite um percurso que passe por cada uma das cidades sem repetição, ou seja, isso é o chamado percurso de caixeiro. Ele vai passar por todas as cidades, todas, e sem repetição. Voltar à cidade inicial, de custo menor ou igual a K. Então, a resposta desse problema é sim ou não. Existe um percurso de caixeiro de custo no máximo K? Sim ou não? Se a resposta for não, quer dizer que um percurso ótimo você vai pagar mais do que K. Se a resposta for sim, quer dizer que o custo ótimo é K ou menos. Porque se você responde sim, então existe um percurso de caixeiro de custo no máximo K, mas pode ser menor. Tá? Mas todos os problemas são colocados nessa estrutura de responder sim ou não. Por isso que o K ele entra na entrada do problema. Como você calcula o custo total do percurso do caixeiro? Então, vai ser somatório de I de 1 até N-1 do custo para você ir de CPI até CPI mais 1, mais o custo para ir de CPN a CP1. Aí você diz, não entendi nada. Não, tranquilo, ó, CP1, CP2 até CPN é um percurso que é uma permutação dos índices 1 até N. O P1,
Não quer dizer que é o 1, né? O P1 é qualquer índice entre 1 e N. O P2 é um outro índice, diferente do P1, entre 1 e N. O P3 é um terceiro índice, diferente de todos os anteriores, porque não tem repetição, e assim vai. Então, você vai somar o custo do caixeiro, o custo do percurso do caixeiro, são os custos de CP1 a CP2, o custo de CP2 a CP3. Então, em geral, é o somatório do custo de CPI até CPI mais 1, para ir variando de 1 até N menos 1. Quando você somar tudo, aqui vai parar no CPN. E ainda está faltando uma aresta para voltar para o ponto de origem, do CPN até o CP1, porque é um percurso fechado. Então, se você tem lá o N igual a 4, então você tem 4 cidades, C1, C2, C3, C4. Mas o percurso ótimo pode ser de C2 para C4, de C4 para C3, de C3 para C2, e de C2 você volta para C1. Tá? Então, esse problema é um problema famoso de logística. Desse problema derivam vários outros problemas importantes, como roteamento de veículos, tá? E outros problemas de logística. E esse problema é difícil, tá, pessoal? Ele é NP completo. Então, eu vou provar esse problema a partir do problema NP completo ciclo-hamiltoniano, que é um outro problema que eu pedi para vocês definirem na AV1. Eu não sei se esse problema já foi definido. O Luiz Felipe definiu o ciclo hamiltoniano para vocês? Acho, Eu não me lembro, professor. parece que não, né? Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, vamos pegar aqui um grafinho. Não, vamos fazer só 4 nós, para ficar mais fácil. É melhor botar mais um nó. Está todo mundo vendo bem esse grafo aqui? Ou ele está meio ruinzinho de enxergar? Tô, professor, tá tranquilo aqui. Se está ruim para alguém, me fala, hein? Dá uma olhada nesse grafo. O que é o problema ciclo-hamiltoniano? É o seguinte, dado um grafo, e existe um ciclo que passa por todos os nós e volta, né? Obviamente, se é um ciclo, tem que voltar ao ponto inicial. Tá? Sim ou não? Esse é o problema do ciclo hamiltoniano. Só quer saber isso, sim ou não?
Entenderam a pergunta, né? Eu quero saber se eu consigo ter um ciclo que passa por todos os nós. Como vocês sabem, ciclo não pode repetir vértice. Ciclo não pode repetir vértice. Então, vamos lá. Vamos ver se esse grafo tem um ciclo hamiltoniano. Se ele tiver um ciclo hamiltoniano, qualquer nó pode ser um nó de partida, né? Já que ele é um percurso fechado. Então, posso começar de qualquer nó. Se ele tiver um ciclo hamiltoniano começando em A, vai passar por todos os nós e voltar para A. Então, ele vai ter um ciclo hamiltoniano começando em B. Isso é óbvio, né? Porque ele é um ciclo. Então, ele é um percurso fechado. Então, vamos sair do nó A. Sair para o nó B ou sair para o nó D é simétrico pelo desenho. Tem uma simetria aí no gráfico. Então, vamos de A para B. Indo para B, minha única possibilidade é ir para C. Agora, indo para C, eu tenho duas opções. Ou eu posso ir para o E, ou eu posso ir para o D. Então, vamos analisar. Se eu for para o E, aí eu sou obrigado a voltar para A, e aí eu fiz um ciclo que esqueceu o D. Estão vendo? Então, esse ciclo não é hamiltoniano. Não vai dar certo. Eu cheguei no A antes da hora. Cheguei no A sem visitar o D. Por outro lado, se eu tivesse no C, e em vez de escolher o E, escolhesse o D, eu seria obrigado a ir para o A antes da hora e não passaria pelo E. Então, não dá certo. Então, de A para B, de B para C, não dá certo, porque se o C for para o E, eu fecho aqui e esqueço o D. Se o C for para o D, eu fecho para o A e esqueço o E. Então, o A não pode ir para o B. Então, vamos tentar o A indo para o E. Vai dar o mesmo problema. Se o A vai para o E é obrigado a ir para o C, e aí, se o C virar para o B volta para o A e eu esqueço o D. Mas se o C virar para o D, aí eu vou para o A e esqueço o B. Vocês estão vendo o problema? Então, se a entrada do problema ciclo hamiltoniano for esse grafo aí, a resposta é não. Esse grafo não tem ciclo hamiltoniano. Não tem um percurso, um ciclo que passe por todos os nós, exatamente uma vez em cada nó, e volte para o nó original. Está todo mundo de acordo com isso? Sim, eu estou. Sim, professor. Tá. Então, agora, vamos modificar esse grafo de modo que ele tenha um ciclo hamiltoniano. Né? Então, uma proposta seria fazer o seguinte: pega essa aresta aqui, vamos fazer uma cópia dela. Uma cópia não, vamos colocar uma aresta aqui. Pronto, agora eu espertamente criei um grafo que agora tem ciclo hamiltoniano. Agora a resposta é sim. Qual é o ciclo hamiltoniano? Agora é tranquilo. De A para B, de B para E, de E para C, de C para D, de D para A. Então, recapitulando, esse grafo aqui não tem ciclo hamiltoniano. Esse grafo aqui, com essa aresta a mais, tem ciclo hamiltoniano. Então, problema do ciclo hamiltoniano, dado um grafo qualquer, a questão é, esse grafo tem ciclo hamiltoniano? Sim ou não? Parece ser um problema fácil, só que não é. É um problema difícil. É um problema NP completo.
Tá? Dúvidas? Podem perguntar, sem problema. Estou acompanhando aqui, professor. Tá tranquilo? Tá dando de acompanhar até agora. Beleza, então vamos voltar para o slide. Professor, o senhor está respondendo já a questão da prova, né? Não estou respondendo a questão da prova. Pelo menos a definição aí o senhor já colocou, né? Informalmente já, mas acontece que essa prova ela tem o seguinte espírito. Eu acredito muito numa coisa chamada escrever. Se você escreve com as suas próprias palavras um conceito, você grava. Entende? Então o senhor quer que a gente faça no caderno mesmo? Então, eu quero que você formule formalmente o problema por escrito. Entendeu? Aquilo vai fazer você nunca mais esquecer qual é o problema do ciclo hamiltoniano ou os demais. Tá? Entendi. Deixa eu só tirar mais uma dúvidazinha. Ali o senhor fala assim, ó, entrada do problema, a questão a ser respondida. Um exemplo, eu poderia dar um problema desse e a questão para ser respondida. É que vai ser um caso ter o ciclo ou não. É isso? Sim. Entrada. Qual é a entrada do problema? Um grafo. Certo? Uhum. Essa é a entrada. É importante frisar que a entrada do problema é um grafo. Qual é a questão? Esse grafo tem ciclo hamiltoniano? Ou seja, um ciclo que passa por todos os nós, sem repeti-los? Entendi. Beleza. É isso. Tá? Tá. Então, eu garanto para vocês que esse problema ciclo hamiltoniano é NP completo. A demonstração de que ciclo hamiltoniano é NP completo está aqui no livro do Gary e Johnson. É uma demonstração bem interessante. Eu pensei até em pedir essa demonstração numa avaliação aí, vocês teriam que estudar o que está aqui nesse livro, né? E mostrar que o problema é NP completo. É uma demonstração bem interessante. Está aqui, Hamiltonian Circuit, né? E fazer a demonstração todinha. Mas vamos supor que o problema é NP completo. Então, como é que eu resolvo ciclo hamiltoniano usando a máquina do caixeiro viajante, entendeu? Eu vou transformar ciclo hamiltoniano em caixeiro viajante, de modo que a resposta do caixeiro é sim, sem somente ser, a resposta do ciclo hamiltoniano é sim. Se o caixeiro der a resposta sim, o grafo tem ciclo hamiltoniano. Se o caixeiro der a resposta não, o grafo não tem ciclo hamiltoniano. Então, como é que a gente faz? Então, vamos lá. Como eu quero mostrar que caixeiro viajante é NP completo, a primeira coisa é mostrar que ele está em NP. Isso vocês já sabem fazer. O que é provar que um problema está em NP? É simplesmente você dizer que ele tem verificabilidade em tempo polinomial. Se alguém me disser que a resposta é sim e me der um certificado para aquela resposta sim, eu consigo verificar que aquilo realmente é uma solução do problema. Então, se o caixeiro viajante, o oráculo me disser que tem resposta sim, o que ele vai me dizer? Um percurso do caixeiro. Aí o seu algoritmo tem só que verificar se aquilo realmente é um percurso de caixeiro que tem custo no máximo K.
Então, você vai verificar que aquilo lá passa por todas as cidades, não repete nenhuma, e que a soma dos custos das arestas ao longo desse percurso não ultrapassa K. Esse algoritmo é muito fácil de fazer, basta percorrer a ordem das cidades que o oráculo te deu. O que eu quero dizer com isso? Você consegue verificar facilmente uma solução do caixeiro com um algoritmozinho. Verificar é fácil. Está todo mundo de acordo? Que uma solução realmente é boa, é uma solução que leva a resposta sim? Isso é fácil de fazer. Então, a questão não é verificar, a questão seria resolver. Então, lembrando sempre que resolver é uma coisa muito diferente de verificar. Se você resolve de maneira eficiente, o problema está em P. Se você verifica de maneira eficiente, o problema está em NP, que é uma classe maior. Ora, todo problema que você resolve de maneira eficiente, você verifica de maneira eficiente. Então, a classe P está dentro da classe NP. Então, é fácil verificar que o caixeiro viajante está em NP. É só percorrer as cidades, ver que nenhuma foi repetida, ver que você passou em todas, fazendo marquinhas, e vai somando os custos e ver que não ultrapassou K. Isso você faz em tempo linear. Tá? Então, ele está em NP. Agora eu vou mostrar que ele é da tropa de elite, que ele é NP completo. Então, para isso, eu vou fazer uma redução de um problema NP completo, que é o ciclo hamiltoniano, para o caixeiro viajante. Então, começa assim. Seja G uma entrada genérica do ciclo hamiltoniano. Vou construir uma entrada do caixeiro viajante. Como é que eu faço? Cada vértice do grafo vai ser uma cidade. Se uma aresta está no grafo, o custo é 0. Se a aresta não está no grafo, o custo é 1. E esse K aqui eu vou colocar como 0. Opa, não entendi nada. Então, vamos fazer. Eu quero transformar uma entrada do ciclo hamiltoniano numa entrada do caixeiro viajante. Vamos transformar. Na entrada do caixeiro viajante, o grafo tem que ser completo, correto? Esse grafo não é completo. Então, vamos torná-lo completo, porque eu tenho que transformar isso aqui numa entrada do caixeiro viajante. Então, estava faltando essa aresta. Está faltando essa aresta aqui. Certo? E está faltando mais alguma? O B para o D, não? B para o D. Essa pergunta é só para ver se está prestando atenção. Brincadeira. E o B para o D. Pronto. Transformei o grafo entrada do ciclo hamiltoniano num grafo completo, que é a entrada para o caixeiro viajante. Só está faltando uma coisa: os custos nas arestas. Porque se você olhar aqui, na entrada do caixeiro, eu tenho que ter um custo de CI para XJ para todo par. Certo? Vamos lá.
Que custo eu vou colocar? Eu vou fazer o seguinte, olha a minha jogada. Nas arestas originais, eu vou colocar um custo 0. Eu vou fazer isso. É permitido eu fazer isso. Eu vou colocar custo 0 aqui. Vou colocar custo 0 aqui. Vou colocar custo 0 aqui. Vamos supor que o grafo não era hamiltoniano. Só para brincar um pouco melhor. Era aquele grafo inicial, tá? Que não era hamiltoniano. Vou botar custo 0 aqui. Vou botar custo 0 aqui. E vou botar custo 0 aqui. Todas as arestas azuis, que eram as originais, eu coloquei um custo 0. Perfeito? Só que eu estou no ambiente do caixeiro viajante. As arestas que eu acrescentei também tem que ter custo. Então, eu vou colocar um custo 1. Então, 1. E acabou? E 1 aqui. Acabei minha construção, pessoal. O nó A é esse. O nó B é esse. O que eu fiz? O nó é aqui dentro. Você é aqui. Só os pulsos aqui vão ficar para fora. Certo? Então, o que eu fiz? Transformei a entrada do ciclo hamiltoniano na entrada do caixeiro viajante. E mais, eu vou colocar o K do caixeiro viajante igual a 0. Vocês estão vendo que o caixeiro viajante tem um K aqui na entrada. Então, eu já fiz o grafo completo de cidades, já coloquei os custos e já coloquei o K igual a 0. Agora, eu afirmo para vocês que se o grafo original tiver um ciclo hamiltoniano, eu tenho um percurso do caixeiro com custo 0. E, por outro lado, se eu tenho um percurso do caixeiro com custo 0, então eu tenho um ciclo hamiltoniano. Alguém pode me explicar por quê? Não sei. Olha a jogada. As arestas fake são essas vermelhas, né? Não é à toa que as arestas fake eu botei uma penalidade mais alta. Eu botei um custo mais alto, que é justamente para você pagar para usar. Isso ajuda no raciocínio? Ajuda, entendi. Acho que eu estou conseguindo pegar, professor. É a questão do próprio princípio do ciclo hamiltoniano, de que, pelo meio do iniciando uma aresta, eu consigo fazer o ciclo completo dentro do grafo, para a aresta não vértice, sem voltar para aquele vértice inicial. Seria isso? É mais ou menos isso. É o seguinte. Consigo fazer aí, então, se tiver custo 1, o ciclo completo? Isso. Olha só. Se o meu grafo original tivesse um ciclo hamiltoniano, eu não passaria por todas as cidades e voltaria para a cidade original só com aresta azul? Sim, né? Se meu grafo original tivesse um ciclo hamiltoniano, eu passaria por todas as cidades usando apenas arestas azuis. Quanto elas pagam?
0. Então, se meu grafo original tem um ciclo hamiltoniano, eu faço um percurso do caixeiro de custo 0. Entenderam? Agora, se meu grafo original não tem ciclo hamiltoniano, eu vou ter que usar uma aresta falsa para completar o ciclo, que nem nesse grafo aqui. Esse grafo não tem ciclo hamiltoniano. Então, para eu fazer um percurso do caixeiro, eu tenho que usar essa aresta de custo 1, por exemplo. A para B, B para E para C, C para D, D para A. Paguei quanto? Paguei 1. Moral da história. Eu rodo o meu caixeiro viajante. Eu quero minimizar, eu não quero que o custo do caixeiro passe de 0. Se eu conseguir fazer um percurso do caixeiro de custo 0, quer dizer que eu usei apenas arestas originais azuis do grafo G que custam 0. Logo, o grafo G tinha ciclo hamiltoniano. Agora, se o meu percurso do caixeiro não tem percurso com custo 0, mas, por exemplo, com custo 1, é porque, para fazer o percurso do caixeiro, eu fui obrigado a introduzir uma aresta vermelha, que dá uma penalidade. Vai fazer o meu custo subir, porque eu tive que usar uma aresta fake para completar o percurso do caixeiro. Conclusão, é porque o grafo original G não tinha esse recurso, não tinha essa aresta. Eu tive que pôr depois. Moral da história. O caixeiro viajante tem um percurso de custo 0, o grafo original tinha ciclo hamiltoniano. O caixeiro viajante não tem percurso de custo 0, o grafo original não tinha ciclo hamiltoniano. Deu para entender essa redução? Sim. Alguém mais quer comentar alguma coisa dessa redução? O que eu fiz? Peguei um problema e transformei no outro. Voltando àquela velha história, né? Digamos que eu sou um especialista em caixeiro viajante. E de ciclo hamiltoniano eu não entendo nada. Então, o que eu faço? Eu pego o problema do ciclo hamiltoniano e faço uma gambiarra, como se fala aqui no Rio. Eu faço uma gambiarra e transformo aquela entrada de ciclo hamiltoniano numa entrada de caixeiro viajante. Eu boto as arestas que faltam e boto custos. Professor, Oi. eu acho que talvez o senhor falou e não caiu a ficha aqui ainda, mas precisa contextualizar aqui. O senhor falou que quando é o ciclo hamiltoniano, não sei se essa pronúncia é correta, ele tem que fechar o ciclo e não pode repetir nenhuma aresta. Perfeito. Caixeiro viajante também. Isso? Também. Porque assim, se eu fosse pensar diferente, eu poderia não ter, né, esse fechamento na vida real. Por exemplo, se fosse uma pessoa, um carteiro mesmo, que fosse andar por aí, ele não precisaria, ele poderia voltar na mesma e voltar na mesma aresta, entendeu? Mas no caso, então, é o mesmo conceito do hamiltoniano. Eu tenho que dar o círculo inteiro, não posso repetir nenhuma aresta para ter uma boa solução, no caso, né? É isso. O problema sem fechar o ciclo já é outro problema. É outro problema. Tem o problema do ciclo hamiltoniano e tem o problema do caminho hamiltoniano, que é um caminho que passa por todos os nós, mas o nó inicial e final são diferentes. É outro problema. Entendi. É um problema diferente. Entender só isso, por enquanto. Tá? Então, só queria que vocês entendessem que eu transformei o ciclo hamiltoniano
no caixeiro viajante, agora eu posso trabalhar só com caixeiro viajante. Tá? Essa é a redução. Então, é aqui que ele explica que se G tem um ciclo hamiltoniano, aí eu olho lá para minha instância do caixeiro viajante, vai ter um percurso lá que tem custo zero, porque eu só usei arestas originais, azuis. E a volta a mesma coisa. Se eu tenho um percurso de caixeiro viajante com um custo total zero, então é porque eu só usei arestas azuis. Todas elas são do grafo original G. Eu não usei nenhuma aresta fake vermelha de custo 1. Então, isso quer dizer que lá no grafo original eu tenho um ciclo hamiltoniano também. Certo? Tudo isso aqui está lá na Avon, hein? Vocês vão repetir essa demonstração passo a passo lá na Avon 3, direitinho. Eu quero que vocês entendam essa redução. Beleza? Beleza. É isso aí. Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma outra faceta das reduções. Então, até o momento, acompanhando aí o texto do slide, vamos aumentar. Nós vimos reduções polinomiais e eu usei esse recurso para provar a NP-completude de alguns problemas. Ou seja, eu reduzia um problema Y a um problema X, onde o primeiro, o Y, era NP completo. Aí eu mostrava que o X também era NP completo, porque ao fazer uma redução, o problema-alvo aqui, o π2, não pode ser mais fácil do que o π1. Então, se o π1 era NP completo, com maioria de razão, o problema para o qual eu transformei também vai ser NP completo. Em contrapartida, eu tenho o reverso dessa moeda. Imagina aqui uma redução x para y, e o y pode ser resolvido em tempo polinomial. Então, em vez de olhar para o primeiro problema, eu vou olhar para o segundo. Se o segundo problema pode ser resolvido em tempo polinomial, e essa transformação do x em y foi feita em tempo polinomial, o que você conclui? Que o x, que é o primeiro, também pode ser resolvido em tempo polinomial. Então, é a contrapartida. Se eu parto de um problema difícil e reduzo para outro, o segundo vai ser tão difícil ou mais. Agora, se eu parto de um problema para um problema fácil, então esse primeiro problema também é fácil, porque eu cheguei num fácil. Então, o original se transformou num fácil, então ele também é fácil. Entenderam? Então, eu posso usar isso daqui para provar que alguns problemas são polinomiais. Por exemplo, 2 coloração versus 2 SAT. Olha que interessante. O que é o problema da 2 coloração?
2 coloração é muito fácil, né? Eu vou te dar um grafo. Imagina que os nós são bolinhas brancas, que você pode pintar. Bolinhas sem cor. E aí eu te dou 2 canetinhas, aí você vai colorir todas as bolinhas, de modo que bolinhas vizinhas tenham cores diferentes. Isso é 2 coloração. Então, 2 colorir um grafo é isso, usar somente 2 cores para colorir os nós. Nós vizinhos não podem ter a mesma cor. E o 2sat? O 2sat é uma restrição do 3sat, onde as cláusulas têm tamanho 2. Bom, então a gente sabe que 2 coloração é um problema que a gente pode resolver em tempo polinomial facilmente. Eu não sei se vocês já viram isso nessa disciplina, mas quais são os grafos 2 coloríveis? Um grafo é 2 colorível exatamente quando ele é bipartido. O que é bipartido? O conjunto de nós pode ser dividido em 2 partes, de modo que uma parte vai ter uma cor e a outra parte vai ter outra cor. E aí todas as arestas vão ter uma ponta numa cor e a outra ponta na outra cor. Então, todo grafo 2 colorível é bipartido. Os vértices amarelos vão formar um conjunto independente, porque não vai ter aresta entre amarelos. E os vértices verdes vão formar o outro conjunto independente, porque não vai ter aresta entre os verdes. Só vai ter aresta entre amarelo e verde. Então, 2 colorível e bipartido é sinônimo para um grafo. E checar se um grafo é bipartido é uma tarefa computacionalmente simples. Você faz em tempo linear. Tá? Então, isso tudo aqui eu estou argumentando que 2 coloração é um problema em P. Ele pode ser resolvido em tempo polinomial. Beleza? Agora eu vou reduzir 2 coloração para 2sat. Ora, se 2 coloração pode ser resolvido em tempo polinomial, e eu faço uma redução em tempo polinomial para 2sat, conclusão, eu resolvo 2sat em tempo polinomial. É isso que a gente vai fazer. Então, está aqui a demonstração. Eu vou pegar um problema de 2 coloração e transformar em 2sat da seguinte forma. Pego um grafo qualquer, que é uma entrada para 2 coloração. Então, cada vértice do grafo V gera uma variável de 2sat xv. Bom, se eu tenho uma aresta ligando os nós V e W, então eu faço a conjunção de 2 cláusulas, xv ou xw, e a outra cláusula, xv barra ou xw barra. O que isso vai acontecer? Vai acontecer com que, se xv for true, verdadeiro, o x barra vai ter que ser, o xw vai ter que ser falso. E se o xv for falso, o xw vai ter que ser verdadeiro. Um vai ser o contrário do outro. Por quê? Suponha que o xv é verdadeiro. Então, essa cláusula está satisfeita? A primeira está satisfeita, porque tem um literal verdadeiro. Agora eu vou para a segunda. Se o xv é verdadeiro, o xv barra é falso. Aqui é falso. Então, para salvar essa cláusula, como aqui é falso e aqui é um ou, o xw barra tem que ser verdadeiro para salvar essa cláusula. Mas aí, sendo o xw barra verdadeiro, o xw é falso, que é o que eu queria.
Então, partindo do XV verdadeiro, o XW ficou falso. Ficou o contrário, olha aqui, do XV. Da mesma forma, se o XV for falso, isso vai forçar o XW ser verdadeiro. E aí acabou, é só isso. Então, se o grafo é 2 colorível, essa fórmula é satisfatível. Eu gostaria até de mostrar um desenho com uma fórmula de 2 sat. Mas podemos fazer isso agora, por que não? Então, vamos imaginar que eu tenho esse grafo aqui. Tenho esse grafo. Isso aqui é entrada para 2 coloração. Tá? Vamos dar nome para esses vértices aqui. Esse é o V. Esse aqui. Opa, desculpa. É o W. Esse aqui é o X. E esse aqui é o Y. Ops. Tá bom? Esse é o meu grafo, entrada para o 2 coloração. Vamos gerar a fórmula de 2 sat. Tem uma aresta entre V e W. Então, eu vou criar aqui uma cláusula que vai ser X V um instantinho, pessoal, estou tentando me entender aqui. Ou X W, acabou a cláusula. Só que depois que eu fizer a primeira, está tudo resolvido. Certo? Aqui está a primeira cláusula, agora vamos replicá-la. Vou ter 2 cláusulas para a primeira aresta, 2 cláusulas para a segunda aresta, duas cláusulas para a terceira aresta,
2 cláusulas para a quarta aresta. Aqui estão todas as cláusulas. E nós vamos ter uns barras aqui. Prontinho. Então, aqui é XV ou XW, XV barra ou XW barra. Depois tem uma aresta de W para Y. Então, você troca aqui para W. E troca aqui para Y. Depois tem uma aresta de X para Y. Então, aqui volta a ser X. E aqui vai ser o Y. Aqui é o X. E aqui é o Y. Finalmente, uma aresta de X para V. Então, é X, V e X, V. Sendo que todas essas cláusulas aqui estão ligadas por E. Tá? Esse conjunto de cláusulas aí está ligado por letra E. Essa é a construção. Eu transformei um grafo entrada do 2 coloração numa fórmula que é entrada para 2 SAT. Aí, se o grafo for 2 colorível, por exemplo, eu coloro esse vértice aqui com amarelo e esse aqui com amarelo. Olha, esse grafo é 2 colorível. Então, se a resposta aqui é sim, quer dizer que eu consigo dar uma atribuição de verdade aqui que dá verdadeiro. Então, o que eu faço? Então, vamos exibir uma atribuição para as variáveis de x baseada na 2 coloração. Se o vértice recebeu cor 1, que é o amarelo, vamos supor, então a variável recebe verdadeiro. Caso contrário, recebe falso. Então, eu venho aqui. Quem recebeu amarelo? O V. Então, esse cara aqui, o XV, ele vai ser verdadeiro. Tá? Quem mais vai ser verdadeiro? Aqui tem outro XV, aqui também é verdadeiro. Ó. Tá? Aqui ficou verdadeiro, eu satisfiz essa cláusula. Mas e então, o que aconteceu? Como esse cara está verdadeiro, nessa segunda cláusula aqui, eu tenho a negação do XV. Então, esse cara aqui é falso. Certo?
esse cara aqui ficou falso, infelizmente. Mas aí, para salvar essa cláusula, esse literal tem que ser verdadeiro. Aí eu salvei essa cláusula aqui. Mas se o XW barra é verdadeiro, então o XW é falso. Pronto. Então, essa aresta aqui ficou resolvida. Esse cara ficou com V e esse cara ficou com F. Mas aí, então, olha que interessante. Como o X barra, o XW é falso, eu posso pegar esse falso e jogar aqui nesse XW aqui também. Logo, o XY, para salvar essa cláusula, vai ter que ser verdadeiro. Vai ficar amarelo. E aí, nessa cláusula aqui, se o XY ficou verdadeiro, o XY barra ficou falso. E se o XW ficou falso, o XW barra ficou verdadeiro. Tranquilo, pessoal. Agora eu sei que o XY é verdade, porque ele está amarelo. Né? Então, aqui o XY ficou verdade. Então, o XY barra ficou, na próxima cláusula, falso. E aí, para salvar essa cláusula, o XX tem que ser verdadeiro. Então, aqui o XX ficou falso. Finalmente, como o XV é verdadeiro e o XY é verdadeiro, o XX é o quê? Já está explicado aqui. O XX é falso. Então, o XX barra é verdadeiro. Então, aqui, essa cláusula também vai ficar salva, porque o XX barra é verdadeiro. E como o XV ficou falso, o XV barra vai ficar... O XV ficou verdadeiro, o XV barra vai ficar falso. O XX é falso, então aqui o XX também é falso. Conclusão. Todas as cláusulas têm pelo menos um cara verdadeiro. Por quê? Porque cada par de cláusulas representa uma aresta. Esse primeiro par representa a aresta VW. Se o V entrar no conjunto independente, o W não entra. Se o V tiver a cor 1, o W tem a cor 0. E essas cláusulas estão todas satisfeitas. Agora eu vou para essa outra aresta. Se esse ficou com a cor 0, esse vai ficar com a cor 1. Então, as duas cláusulas estão satisfeitas. E assim o algoritmo continua. E eu tenho uma fórmula que, se esse grafo for 2 colorível, essa fórmula é satisfatível. Tá? Professor, Sim. mas aí ele não seria mais 2 SAT. Ele tem 8 cláusulas, não? Ou eu entendi errado? Não, ele é 2 SAT, porque toda cláusula tem apenas 2, tem exatamente 2 literais, está vendo? Ah, eu tinha entendido que a ideia de 2 SAT, 3 SATs, era o número de cláusulas que teriam. Não. Ah, Não. tá bem, obrigado, professor. O número que vem antes do SAT é o número de literais dentro da cláusula.
Tá? Então, 2 SAT quer dizer que cada cláusula vai ter 2 literais. 3 SAT vai dizer que cada cláusula tem 3 literais. Hein, professor, mas eu posso ter uma expressão deste tamanho aí, com XV, XY, e com um Y também? Y, alguma outra letra aí no meio? Ou só essas duas letras na expressão inteira? É porque eu entendo assim, é duas entradas no caso, né? São Eu duas. tenho duas entradas, posso ter inúmeras expressões, mas eu tenho só duas entradas. Ou eu poderia ter uma terceira entrada e uma cláusula com a combinação da primeira, da segunda, da terceira entrada. Então, você sabe que no problema 2 SAT, cada cláusula só pode ter 2 literais. Uhum. Tá? E eu estou transformando o problema 2 coloração no problema 2 SAT. Então, todas as cláusulas transformadas vão seguir as arestinhas do grafo. Não tem jeito. Tá? Então, cada parzinho de cláusulas vai se referir a uma aresta. Um cara vai ficar de uma cor, outro cara vai ficar de outra cor. Porque o grafo é 2 colorível, não pode ter vizinhos da mesma cor. Então, aqui, nesse primeiro par de cláusulas, uma variável vai ser verdadeira e a outra variável vai ser falsa. Entendeu? Entendi. Tá. As próximas 2 cláusulas representam a próxima aresta entre W e Y. Está vendo aqui? As próximas 2 cláusulas representam outra aresta. E se tiver mais arestas, vai acrescentando pares de cláusulas, vai aumentando a fórmula. Então, se o grafo for 2 colorível, cada par vai ter uma variável verdadeira e uma variável falsa. Só que como tem a negação para contrabalançar, você vai satisfazer as 2 cláusulas daquele par, que nem a gente satisfez aqui. Esse aqui é cor 1, esse aqui é cor 2. Eu consigo satisfazer as 2 cláusulas. Esse ficou F, esse ficou V. Em contrapartida, esse ficou V e esse ficou F. Então, deu tudo certo. Tá? Por isso que na segunda cláusula do par, você põe tudo barrado, para você satisfazer essa cláusula também. Beleza? Ficou claro ou ficou escuro? Já tá tranquilo, professor, por aqui. Tá, ficou talvez a explicação um pouco rápida, mas vale a volta também. Se a fórmula for satisfatível, se essa fórmula for satisfeita, todas as cláusulas estão satisfeitas, mas aí, por construção, cada parzinho desse vai ter uma variável verdade e uma variável falsa. Quem tiver com verdade, você põe a cor amarela. Quem tiver com falso, você põe a cor azul. Vai para o próximo par. Ele é compatível. Porque como esse cara ficou com a cor azul e ele está nesse par aqui, esse cara vai ficar com a cor amarela. Porque aqui ele é falso. Então, o outro tem que ser verdadeiro. Então, se essa fórmula for satisfatível, todas as cláusulas serão satisfeitas. Por pares, você vai ter uma variável de uma cor, de um valor, e a outra variável de outro valor. Quem tiver com verdadeiro vai para amarelo, quem tiver com falso vai para azul. Então, esse grafo vai ser 2 colorível. Recapitulando, o grafo é 2 colorível, a fórmula é satisfeita. Todas as cláusulas são satisfeitas. Por outro lado, a fórmula é satisfeita, aos pares eu consigo, então, satisfazer as cláusulas e eu consigo dar 2 coloração para o grafo. Então, um problema vai para o outro. E o outro vai para o 1.
Tá certo, pessoal? Então, se a resposta do 2sat for sim, o grafo é 2 colorível. Se a resposta do 2sat for não, o grafo não é 2 colorível. Eu quero ver, então, vocês fazerem esse exemplo aqui. Olha que jogada, para vocês entenderem. Eu vou tirar o x daqui maliciosamente. Vou tirar essa aresta. Aqui é um quadrado, né? Vamos ter que apagar tudo. Vou tirar esse x. Vou fazer 3 arestas aqui. Pronto. Vou fazer um outro problema aqui para vocês verem um pouco melhor como é que está funcionando. Ali em cima eu dei um exemplo que funciona. Aqui embaixo eu vou dar um exemplo que não funciona. Aqui vai ser y. Esse grafo aqui não é 2 colorível, pessoal. Se eu der amarelo para cá e azul para cá, o y não pode ser azul. Senão eu vou ter 2 azuis colidindo. E o y não pode ser amarelo, senão eu tenho 2 amarelos também em conflito. Então, esse grafo não é 2 colorível. Isso quer dizer que a fórmula que eu gerar aqui não vai ser satisfatível, não tem jeito. Então, qual seria a fórmula? Eu vou ter um par de cláusulas aqui. Para V e W. Vou ter um par de cláusulas para W e Y. Opa! Espera um pouquinho, só que eu chego lá. Então, eu fiz para essa aresta um par de cláusulas. Para essa aresta, outro par de cláusulas. Agora está faltando para essa aresta aqui. Então, eu vou pegar o último parzinho aqui. Copiar para cá a fórmula correspondente. Só que a última fórmula vai ser XY/XV. Tá? Então, vamos supor que eu ainda não sei a cor do Y. Aí eu tento colocar cor 1 e cor 2 aqui.
Então, o XV vai ficar verdadeiro, então o XW vai ficar falso. Aí o XW barra fica verdadeiro, o XV barra fica falso. Então, essa primeira aresta está ok. Agora eu vou colorir essa aresta aqui, WY. Bom, como o W é azul, o Y tem que ser amarelo. Não tem jeito. Então, eu vou colocar o Y de amarelo. Suponha que eu ainda não vi que o Y e o V são ambos amarelos, mas a segunda parte está ok. Ó. O XW é azul, ficou com falso. Então, o XY é amarelo, ficou com verdadeiro. Aí o XW barra ficou com verdadeiro, XY barra ficou com falso. Agora eu vou transportar esses valores para cá. O XY, eu já sei que é V, tá vendo aqui? Então, eu venho aqui no XY e escrevo V. Porque eu já sei que ele é V. Ele é amarelo. Então, eu transportei esse valor para cá. O XV, eu também sei que é V. Então, aqui já está o valor dele. Então, essa cláusula está ok. Só que se o XY é V, o XY barra ficou F. E como o XV também é V, o XV barra ficou F. Então, pessoal, não deu certo. Essa cláusula aqui, a última, que eu marquei aí com vermelho, não foi satisfeita. Ficaram os dois literais com falso. Ou seja, se o grafo não é 2 colorível, vai acabar aparecendo uma cláusula ali do lado direito que vai ficar com os dois literais falsos. Aí a fórmula não vai ser satisfatível. Então, eu queria que vocês vissem que essa redução ela funciona realmente. Se eu partir de um grafo 2 colorível, a fórmula que eu construí vai ser satisfatível. Se eu partir de um grafo que não é 2 colorível, a fórmula que eu vou construir não vai ser satisfatível. Está todo mundo convencido disso? Sim, professor, está fazendo sentido aqui. Está vendo? É isso aí. Quando eu converto um problema no outro, eu entrego a solução para o outro. Se a fórmula for satisfatível, o meu grafo original é 2 colorível. Mas se a fórmula não for, meu grafo não é 2 colorível. Então, se você olhar para essa fórmula sem olhar para o grafo, eu vou pegar essas duas primeiras cláusulas, um dos dois vai ter que ser V e o outro vai ter que ser F, para isso aqui poder ser satisfeito. Então, um vai ficar amarelo e um vai ficar azul, não tem jeito. Aí eu venho para cá e tenho que manter minha coerência. O XW ficou falso, tenho que jogar esse valor para cá. Então, o XY ficou verdadeiro. E aí, para manter a coerência na fórmula, como o XY ficou verdadeiro, eu tenho que manter a coerência e jogar ele para cá. E o XV já era verdadeiro logo aqui no início, eu tive que jogar ele para cá. Aí uma fórmula ficou falsa. Como essa fórmula não é satisfatível, não preciso nem olhar para o grafo. O grafo não é 2 colorível. Tá? É isso aí. E aí está a explicação de tudo que a gente falou. Para encerrar essa aula, tem um outro problema chamado Max 2-SAT. Talvez não dê tempo de eu explicar essa redução do Max 2-SAT. Mas o que é o Max 2-SAT? Essa fórmula aqui é uma
motivação para estudar o Max 2-SAT. Vai haver algumas fórmulas de 2-SAT que são satisfatíveis, como essa, a de cima. Porém, vai haver algumas fórmulas que não são satisfeitas, como essa. Aí o Max 2-SAT tem a seguinte preocupação, olha, independente da fórmula ser satisfatível ou não, o que eu quero? Eu quero dar uma atribuição de F e V para os literais, de modo que eu satisfaça o maior número de cláusulas possíveis. Entenderam a ideia? Lógico, se o número de cláusulas é M de Maria, e eu conseguir satisfazer todas as cláusulas, então o meu Max 2-SAT, no fundo, está dizendo que a fórmula é satisfatível. Mas se eu não consigo satisfazer as M cláusulas, mas consigo satisfazer no máximo M-2 ou M-1, então quer dizer que aquela minha cláusula original não é satisfatível. Então o Max 2-SAT se preocupa em dar valores para as variáveis de modo que eu consiga satisfazer o maior número de cláusulas. Se der todas, ótimo. Mas se não der, eu quero maximizar o número de cláusulas satisfeitas. Então, aqui no caso, essa fórmula não é satisfatível. O M aqui vale 6. São 6 cláusulas. Mas eu consegui com uma atribuição que satisfaz 5. 6 eu não vou conseguir, porque a fórmula não é satisfatível. Mas eu consigo 5. Consigo satisfazer 5. Tá? Esse problema não está em P, quer dizer, não se sabe se ele está em P, né? Max 2-SAT é um problema NP completo. E aqui no restante da aula, nós vamos ter aqui uma redução de clique para Max 2-SAT. Tá? Eu não tenho figura aqui para explicar essa redução. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar uma figura para explicar essa redução direitinho para vocês. Só que essa aqui é uma figura mais complicada. Então, na aula que vem, eu vou iniciar a partir do Max 2-SAT, explicando essa redução para vocês, que é um problema NP completo, que eu vou reduzir a partir de clique. Tá bom? Só que eu vou precisar de uma figurinha boa para explicar. Sem figura não dá para explicar. E eu comprei uma mesa digitalizadora, já falei isso para vocês, né? Mas ainda não consegui aprender a usar a mesa digitalizadora. Sai um monte de garrancho. Senão eu desenhava aqui agora com a mesa. Mas vou ter que fazer uma figurinha para explicar. Então, minha promessa é na aula que vem terminar essa aula 17 e dar início à aula 18. Tá bom? Então, vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a gravação por hoje. Só um momentinho.